Olá, crianças, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de língua portuguesa. Para isso, vocês abrirão o livro no Estudo da Língua Gramática, página 150. Nós vamos trabalhar substantivo masculino, substantivo feminino e vamos também trabalhar X com som de CH, de S, de Z, de SS e de CS, ok? Nós vamos trabalhar então até a página 155. Peguem lápis, peguem borracha, vocês podem tentar ir fazendo junto comigo e vão dando pause na medida que vocês forem necessitando, tá bom? Vamos falar um pouco sobre substantivo masculino e feminino. É muito gostoso entender a língua portuguesa porque é a língua que nós falamos. Então, fica muito fácil entender que o nome das coisas, dos objetos, das pessoas, na língua portuguesa, na sua gramática, é conhecido como substantivo. Nós falamos nomes desde muito tempo, desde pequenininho, quando nós aprendemos a falar. Então, vocês vão ter muita facilidade em entender e diferenciar os tipos de substantivo. Então, nós vamos classificar o substantivo hoje em gênero. Então, o substantivo pode ser feminino ou masculino. É muito fácil perceber os substantivos masculinos porque antes da escrita desse nome do substantivo, nós vamos ter um artigo que pode ser o, os, uns. E o substantivo feminino é um nome que antes dele deve vir um artigo feminino também. Quer ver? A, uma, as, umas. Meu Deus, Tianinha, o que é isso? Então eu vou falar um nome, nós vamos observar o artigo que vem antes desse nome e nós vamos classificar como substantivo feminino ou substantivo masculino. Quer ver como é fácil? Vamos lá. Leão. Olhem aqui, o leão. O leão, ele é um substantivo masculino, sabe por quê? Antes dele combina esse artigo, o leão. Legal, né? Vamos para outro. Leoa. Leoa. Olha o artigo que vem antes dela, a leoa. Então, é um substantivo feminino. Vamos mais um pouquinho. O boi. Olhem, o boi. É um substantivo masculino. Antes dele vem o artigo o. A vaca. A vaca é um substantivo feminino. Antes da vaca veio o artigo a. Os cavalos. Os cavalos. Cavalos é um substantivo. Antes dele veio o artigo os, indicando que é um substantivo masculino e que está no plural. As éguas. As éguas. Éguas trouxe o artigo as, feminino. Então, as éguas é um substantivo feminino que está no plural. As éguas. Vamos para as próximas palavras para a gente exemplificar melhor. Sal é um substantivo masculino. Olhem o artigo. O sal. Grão é um substantivo masculino. Olhem o artigo. O grão. Trigo é um substantivo masculino. Olhem o artigo. O trigo. Pé é um substantivo masculino. Olhem o artigo. O pé. Moinho é um substantivo masculino. Olhem o artigo. O moinho. Bandeja é um substantivo feminino. Olhem o artigo. A bandeja. Espigas. É um substantivo feminino. Olhem o artigo. As espigas. E está no plural. Farinha é um substantivo feminino. Olhem o artigo. A farinha. Broa é um substantivo feminino. Olhem o artigo. A broa. Deu para entender?
Então eu preciso, se eu tenho dúvida se o substantivo é masculino ou feminino, eu vou combinar o artigo o, a, uma, os, as, uns, umas e verificar se eles são masculinos ou femininos, tá bom? Então vocês farão a atividade da página 150, 151, 152, prestando bem atenção nessas classificações: feminino, substantivo masculino. Tem muitas atividades onde vocês circularão as palavras. Para isso vocês precisam pronunciar as palavras e também fazer a leitura. Aí a gente, na página 154, a gente traz o X com som de CH, de S, de Z, de SS e de CS. A gente observa a riqueza da língua portuguesa. E como a língua portuguesa ela é rica, ela precisa de muita atenção. Para isso, vocês já começaram a aprender a usar o dicionário. Tem dúvida? Vai no dicionário, veja como é que aquela palavra é escrita. Porque às vezes a pronúncia da palavra pode nos enganar. E aí eu preciso que vocês fiquem muito atentos a algumas palavras que são escritas com X, mas esse X pode ser pronunciado de diferentes formas. Como assim? Então, às vezes a palavra ela é escrita com X, mas na hora de falar você pronuncia como se fosse um outro som, mas ela é escrita com X. Então, eu vou dar exemplos agora escritos para vocês aqui na tela de palavras que são escritas com X, mas que são pronunciadas de uma forma diferente. Muitas vezes, eu que sou adulta, vou escrever uma palavra e em muitos momentos eu me pego pensando, essa palavra ela se pronuncia assim, mas ela é escrita com que letra? E fico com dúvida, isso é natural, mas eu não tenho vergonha de procurar saber como ela é realmente escrita. Então eu vou ao dicionário ou eu pergunto à minha professora de português ou a diretora da escola, outras pessoas, para tentar ajudar a tirar essa dúvida, tá bom? Agora observem a riqueza do X. Olhem só. O X ele pode ser pronunciado como se fosse CH. Observem essa palavra. Xadrez. É escrito com X, mas se pronuncia como se fosse com CH. Ameixa. É escrito com X, mas se pronuncia como se fosse um CH. Caixote. É escrito com X, mas se pronuncia como se fosse um CH. Máximo. Máximo se escreve com X, mas se pronuncia como se fosse SS. Próximo se escreve com X, mas se pronuncia como se fosse SS. Exato se escreve com X, mas se pronuncia como se fosse Z. Existiu se escreve com X, mas se pronuncia como se fosse Z. Táxi se escreve com X, mas se pronuncia como se fosse CS. Tóxico se escreve com X, mas se pronuncia como se fosse CS. Explosão se escreve com X, mas se pronuncia como se fosse S. Extinção se escreve com X, mas se pronuncia como se fosse um S. Ok? Então, com essas dicas de pronúncia, vocês farão as atividades da página 154 e 155. Tem dúvida? Pega o seu dicionário, procura a letra inicial da palavra, procura a palavra na folha referente a ela e você vai descobrir, além do significado, como é que aquela palavra é escrita, tá bom? Boa aula, lápis e borracha na mão, vamos lá. Tchau, tchau.